em meio ao deserto árido do sul do Oriente Médio, onde as dunas mudam de forma com o vento e o sol castiga sem piedade, existe um lugar em que o tempo parece ter simplesmente parado. Um lugar esquecido por mapas modernos, mas ainda lembrado em sussurros entre os mais velhos. Dizem que ali existia uma cidade majestosa, uma cidade que brilhou mais que qualquer outra, com torres que tocavam o céu e riqueza que ultrapassava qualquer reino da época. Mas essa cidade desapareceu, literalmente, engolida pela terra, como se nunca tivesse existido. Hoje você vai conhecer a verdadeira história de Ubar, a lendária Atlântida do deserto. Mas atenção, não se deixe enganar pelas primeiras impressões, porque o que você vai descobrir neste vídeo é muito mais do que só arqueologia. Imagina uma cidade tão rica que controlava o comércio de um dos produtos mais valiosos do mundo antigo, o incenso. Não qualquer incenso, mas a resina aromática usada em rituais religiosos, em funerais reais, em templos e palácios de lugares tão distantes quanto o Egito, Roma, Índia e Grécia. Esse incenso saía de uma rota conhecida como a Rota do Incenso. E no centro dela estava Uba, também chamada nos registros antigos de Irão das Colunas. Uma cidade que, segundo o Alcorão, foi construída com colunas magníficas cercadas por um povo orgulhoso e arrogante, os Saad. Eles tinham poder, influência e acreditavam estar acima, até mesmo da divindade. De acordo com a tradição islâmica, os Saad desafiaram os profetas enviados por Deus, rejeitaram os alertas, se tornaram opressores e por isso, segundo o texto sagrado, foram punidos com uma tempestade de areia devastadora que durou 8 dias e 7 noites. Quando terminou, não havia mais nada. A cidade, o povo, tudo havia sido apagado da face da terra. Durante muitos séculos, essa história foi tratada como mito, como uma narrativa simbólica. Mas a partir dos anos 80, tudo começou a mudar. E quem ajudou nessa mudança não foram arqueólogos comuns, mas satélites da NASA. Sim, você ouviu certo. Em 1992, usando imagens de satélite do projeto Shuttle Imaging Radar, cientistas e arqueólogos começaram a mapear as rotas antigas de caravanas na Península Arábica. O que eles descobriram foi chocante. Linhas escuras no deserto que indicavam antigas trilhas comerciais, trilhas tão precisas e sobrepostas que mesmo com milhares de anos de vento e areia ainda estavam ali. E todas essas trilhas levavam a um único ponto, um local conhecido como X no sul do Omi, um lugar que até então não passava de ruínas esquecidas. Quando a equipe chegou ao local, começou uma das escavações mais misteriosas do mundo moderno. Ali, eles encontraram torres circulares de pedra, colunas partidas e sinais de que uma cidade havia realmente existido ali. Mas o mais impressionante não foi o que estava acima da terra, e sim o que estava embaixo. Parte do solo da cidade havia desmoronado. Uma cratera enorme se abria no meio das ruínas, revelando o que parecia ser uma caverna natural subterrânea. Isso levou os pesquisadores à hipótese de que a cidade inteira possa ter afundado ou ter sido engolida por um colapso do solo, literalmente tragada pela terra, assim como a lenda dizia. E é aí que o mistério começa a ficar ainda mais denso. Porque uma coisa é encontrar ruínas, outra é encontrar uma cidade destruída por um evento tão incomum e tão parecido com o que foi descrito em textos religiosos milenares. Coincidência? Ou será que os textos contavam algo real ou codificado em forma de ensinamento? Muitos começaram a chamar Ubar de a Atlântida do deserto, comparando seu desaparecimento ao da mítica cidade mencionada por Platão. Só que, nesse caso, havia algo palpável, havia ruínas, havia vestígios e havia medo. Relatos de moradores da região começaram a surgir. Beduínos antigos contavam que aquele era um lugar amaldiçoado, que vozes eram ouvidas à noite vindas de dentro do chão. Sons de passos, sussurros e até luzes que surgiam e desapareciam sem explicação. Muitos diziam que a cidade ainda estava viva, mas em outra dimensão. Outros afirmavam que espíritos dos Saad ainda vagavam pelas ruínas, como guardiões de um segredo antigo demais para ser revelado. E há ainda quem diga que forças superiores protegem os destroços, para impedir que a verdade venha à tona. Agora pensa comigo, por que uma cidade como essa, com tanto potencial histórico e turístico, não virou manchete nos maiores jornais do mundo? Por que a maior parte do que foi escavado nunca foi divulgado oficialmente? E mais estranho ainda, por que algumas partes do local foram interditadas pelo governo de Omã logo após as primeiras descobertas? Alguns arqueólogos que participaram das escavações relatam que viram artefatos incomuns, objetos metálicos que não deveriam estar ali, e até inscrições que não correspondiam a nenhum idioma conhecido da época. Alguns estudiosos mais ousados chegaram a sugerir que Ubar pode ter sido muito mais do que um entreposto comercial. Pode ter sido um centro de conhecimento oculto, um ponto de conexão entre culturas, religiões e até realidades
Existe uma teoria conhecida como a hipótese da ressonância, que sugere que certos pontos do planeta possuem frequências energéticas específicas, capazes de alterar o estado de consciência humana. O bar estaria exatamente sobre uma dessas linhas de força. Em 2019, pesquisadores independentes voltaram à região com novos equipamentos. Detectaram variações eletromagnéticas incomuns no subsolo, além de estruturas que pareciam formar salas subterrâneas ainda não exploradas. No entanto, poucos meses depois, o acesso à área foi novamente restrito. As investigações pararam, e o silêncio voltou a dominar o deserto. Mas o que há de tão perigoso lá embaixo que precisa ser escondido? Por que governos, arqueólogos e até instituições religiosas evitam falar sobre o bar com profundidade? Me diz aqui nos comentários. Você acha que essa cidade foi destruída apenas por um fenômeno natural? Ou existe algo muito maior por trás de tudo isso? Será que estamos falando de uma civilização perdida? Ou de uma verdade proibida? E se você chegou até aqui, comenta segredo debaixo da areia, para eu saber que você é um dos curiosos que realmente quer descobrir a verdade. Isso me ajuda muito a entender que tipo de conteúdo te prende e me motiva a trazer mais histórias como essa. E olha só, se você gosta de civilizações perdidas, artefatos misteriosos e histórias que desafiam tudo que a gente aprendeu na escola, se inscreve agora mesmo no canal, ativa o sininho, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que também ama um bom mistério, porque o passado tá cheio de perguntas sem resposta. E aqui, a gente vai continuar cavando, até descobrir tudo.